assistência à criança deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD, quem acredita, doa. Boca no trombone. Boca no trombone. Problemas na sua cidade ou bairro? Ligue para a produção do Boca no Trombone. 3681-1134. 3681-1134. É Copa, é Brasil, o Hexa vem aí. E a Megabit Telecom quer você neste clima, conectado com quem joga no seu time sempre, com quem vai torcer ao seu lado. Velocidade no ataque e na sua internet, estabilidade na defesa e na sua conexão. 60 mega por R$ 89,90. Só ligar 3956.000. Vamos nos conectar de verdade. Siga-nos nas redes sociais. Megabit Telecom, conectados rumo ao Hexa. Brasil. Ivan Silva, o comunicador mais apaixonado do Brasil. Alô, amigos da Rádio Nova Difusora. Aqui quem fala é o Ivan Silva. Estou aqui de segunda a sexta, das 15 às 16 horas. Né? Aguardo você, fale para todo mundo, parentes, amigos e vizinhos. Ivan Silva agora está na Rádio Nova Difusora, de segunda a sexta, das 15 às 16 horas. Um abraço. Que toca sucesso é você, de bem com a vida. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve. Fica sabendo de seus preços, de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681-1134. 3681-1134. CYK 723. Nova Difusora. 1540. São Paulo, Brasil. Bom dia, ouvinte da Rádio Nova Difusora. Eu sou o Júlio Rezende e nós estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, hoje 20 de junho. Programa Unifiel 60 Minutos. É um programa produzido pelo Centro Universitário Unifiel, que trará assuntos de interesse geral para você, ouvinte. Hoje, com as presenças ilustres aqui, vamos logo começando com as presenças ilustres. Vamos falar sobre direito hoje. Hoje vamos falar um tema muito bacana, um tema que envolve toda a sociedade, seja ela brasileira, seja ela internacional, o mundo inteiro praticamente depende do direito para defender os seus direitos, né? Então vamos apresentar aqui as nossas presenças. Temos aqui o pró-reitor acadêmico de Desenvolvimento e Relações Comunitárias do Unifiel, o professor Costa Machado, que é bacharel, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, professor doutor da Faculdade de Direito da USP também. Então, bom dia aí, professor Costa Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Difusora e do nosso Unifiel 60 Minutos. Temos também a presença do Adame Campos, doutor Adame Campos, bacharel em Direito pelo Unifiel, pós-graduado em Ciências Políticas pela Unesp, mestrando da USP em Estudos Brasileiros e também advogado na área eleitoral e civil. Bom dia, então, professor doutor Adame Campos. Muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Júlio. É um prazer enorme estar aqui com vocês, professores. Meu grande abraço. Ok, bom dia, José Guilherme Viana, bacharel em Direito pelo Unifiel, mestre em Direitos Humanos Fundamentais também pelo Unifiel, advogado na área civil e trabalhista, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Bom dia, José Guilherme Viana. Bom dia, Júlio Rezende, bom dia, professor Costa Machado, bom dia, doutora Adame Campos, bom dia, Osasco, bom dia, ouvintes. Ouvinte da Rádio Nova Difusora, agora são 11 horas e 2 minutos. Se você quiser participar, dar a sua opinião, fazer o seu questionamento, você pode ligar aqui para o 3681
1134. O direito é um sistema de normas de conduta e princípios, criado e imposto por um conjunto de instituições para regular as relações sociais. É o que os juristas chamam de direito objetivo. Professor Costa Machado, explica um pouquinho para nós o que é o direito. Poxa vida, é falar de uma coisa que é objeto da nossa paixão. Minha paixão, do Dr. Zé Guilherme, doutor Adame Campos, de todos nós. É uma ciência, é a ciência que trata das normas, as normas jurídicas, as normas que regem a vida em sociedade. Esse direito que tem por objetivo, em primeiro lugar, e antes de mais nada, organizar a vida social. Além de organizar a vida social, o direito ainda busca resolver conflitos entre as pessoas. E o direito ainda procura fazer tudo isso, organizar e resolver conflitos por meio de justiça, que as relações se tornem mais justas, para que as pessoas sejam mais respeitadas e para que o nosso convívio seja mais adequado. Na verdade, eu diria que o direito se propõe a realizar isso. E ele é um mundo enorme, 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 e que passa por todas as relações sociais. Passa pelas nossas relações familiares, passa pelo nosso casamento, passa pelo nosso relacionamento com o Estado, passa pelo nosso relacionamento com as pessoas em geral. Nós, na verdade, sempre estamos nos relacionando e sempre estamos sujeitos às normas jurídicas, para que esse relacionamento seja adequado e sempre, na medida do possível, o mais justo possível. Esse é o programa Unifiel 60 Minutos. Na operação de som, nós temos o Domingos José, na supervisão técnica, o Miguel Jacques, e na produção, a nossa querida jornalista Raquel Duarte. Bem, Adame Campos, o que significou ter cursado Direito para você? Uma experiência transformadora, resumindo. Quando eu ingressei na faculdade de Direito, assim, era muito jovem, tinha 17 para 18 anos, aquela fase bem ao qual nós temos ideias da vida, mas conhecemos pouco da vida. E esse curso, ele literalmente nos dá a capacidade de enxergar ao mundo de uma maneira pensando coletivamente. A produção do direito sempre implica em algo coletivo. A produção da justiça é algo coletivo. E ao fazer esse curso, né, saindo do processo de juventude, você tem uma transformação de entendimento. Isso nos faz cidadãos melhores. Isso que é o grande cerne do curso, né? Independente do desdobramento que ele nos leva, eu aderi à advocacia, à carreira acadêmica, enfim, em várias outras atividades. No entanto, este é um curso que te faz melhor para a vida. Ele te faz melhor para compreender o próximo, compreender como são complexas as relações sociais, como é difícil produzir justiça numa sociedade. Então, o curso de Direito, sobretudo no Unifiel, que é uma casa que eu tenho um profundo carinho, um profundo agradecimento, não só pela instituição, mas pelas pessoas com quem eu convivi, transforma a nossa maneira de avaliar, transforma a nossa maneira de enxergar a vida. E com isso nos faz melhores profissionais, melhores pessoas, enfim, nos dá a condição de contribuirmos melhor para a sociedade. Ok, muito bom, muito bom. Zé Guilherme, eu repito a pergunta para você. Nós todos aqui nesta bancada, nós temos um vínculo grande com o Unifiel, né? Então, para você, o que significou ter feito Direito, ter cursado Direito no Unifiel, e o que representou na tua vida, o que fez expandir, o que não fez? Conta pra gente. Para mim, foi bem diferente do Dr. Adame, porque quando eu fiz Direito, eu já era casado, já tinha 2 filhas, tinha praticamente já 38 anos de idade. Nessa época, eu era secretário municipal em Carapicuíba, e um dia sentado na minha mesa de trabalho, refletindo sobre o meu futuro, sobre a minha vida, eu percebi que eu tinha chegado no fundo do poço, né? Engraçada essa sensação, as pessoas assumem um cargo de secretário e parece que a vida está resolvida, e a minha sensação foi totalmente distinta. Eu percebi que eu tinha deixado meu mercado de trabalho, eu vinha de uma outra área de trabalho, eu trabalhava na Petrobras, saí da Petrobras,
como eu gerenciava contrato para uma construtora lá, fui convidado pelo prefeito Fuad à época e aceitei e percebi o seguinte, que ali, naquele cargo, eu dependia única e exclusivamente da vontade de terceiros, do prefeito, dos vereadores e da comunidade, da sociedade carapicuibana, para me manter naquele cargo. E a sensação foi de um vazio, de uma insegurança, e aí, sentado naquela mesa, eu percebi que eu tinha um sonho, que era o sonho de fazer direito. Eu não acreditava que eu tivesse até capacidade para fazer direito, né? Mas... essa é uma sensação, acho que muita gente que nos escuta tem. Será que eu consigo? Continue falando disso. Então, né? Porque eu sempre pensei que para você fazer direito, você tem que ser um estudioso, aqueles que acordam lendo livros, dormem lendo livros, né? É necessário bastante leitura, mas nada que seja ruim, é prazeroso. Isso você vai, ao longo do curso, adquirindo essa rotina de estudo gradativamente. Bom, mas e daí para sair da minha sala e ir até a universidade e me inscrever? Esse é o primeiro grande momento da vida de quem quer mudar, de quem quer mudar a sua rotina, de quem quer mudar o seu futuro. Né? Porque eu acho que para você mudar o seu futuro, você tem que sair da rotina. Na verdade, sair da zona de conforto, e querer mudar. Né? Aí um grande amigo meu fazia já faculdade de Direito, Jonatas Randall, ele trabalha ainda com a política, trabalha lá em Barueri com o Furlan, né? O Jonas falou, não, vamos lá, político, me incentivou. Assessor, né? Da Bruna, Furlan, e ele me procurou e me incentivou, falou, não, vamos lá, faz nada. Eu falei, vou tentar então. E saí, fui com ele, inclusive, a Tony Fiel, me inscrevi, acabei fazendo depois minha matrícula, e me recordo até hoje meu primeiro dia de aula. Eu com 38 anos de idade, sento naquela sala, cheio de jovens, né? Falando, nossa, serão 5 anos, será que eu vou resistir? Bom, foi maravilhosa a experiência. Fazer uma faculdade com mais idade é também maravilhoso, tão bom quanto fazer uma faculdade como a doutora Dani. Só que com mais responsabilidade, né? Com mais consciência, com mais seriedade, né? O cara de 17, 18 anos não tem essa maturidade para perceber a importância do curso de Direito, né? Pois é, e lá encontrei o professor Costa Machado, que um dia disse numa palestra o seguinte, olha, aqui na faculdade, compre o melhor papel para fazer as suas anotações, anote tudo, aprenda, né? Se incorpore, agregue todas as informações que alguém estiver te transmitindo. Ou seja, estimulando mesmo ao conhecimento. E ele mesmo disse para mim, porque eu vou pegar para mim tudo que você puder me ensinar também. E isso é a verdade, ele anotava o que cada aluno falava, o que cada palestrante nos nossos congressos dizia, ele anotava. E eu fui aprendendo isso, de anotar todas as informações e guardar essas informações. E no final eu consegui superar os 5 anos, me formei advogado, fui estagiário da minha esposa, eu era secretário municipal durante o dia, aluno de Direito à noite e nas horas vagas estagiário da minha esposa. Né? Valesca Cariola. Olha só. Né? Que foi aluna nossa do mestrado antes de você, não é? Bem antes, quando eu me formei, ela já era advogada há 15 anos. Bom, e sabe, Júlio, quando eu peguei minha carteira, a sensação que eu tive, sabe qual foi? Nunca mais fico desempregado na minha vida. Olha que visão diferente, nunca vi ninguém falar isso sobre a carteira da OAB. É isso, né? O direito, ele te dá possibilidade, e existe um ditado, que ele é pejorativo, mas não é inteligente, que de advogado porta de cadeia. Primeiro, para você ser um advogado porta de cadeia, você tem que fazer 5 anos de faculdade. Você tem que ser advogado, né? Passar no exame de ordem, para você poder ficar numa porta de uma delegacia. Mas, e que mal tem esse? Ele está trabalhando, está defendendo um cidadão que precisa de uma defesa técnica, pelo menos. Então, o direito, quem faz direito, quem passa no exame de ordem, quem adquire sua carteira da OAB, eu posso garantir uma coisa, nunca mais ficará desempregado na vida. Parabéns, parabéns. Me permite um acréscimo, doutor José, você mencionou uma questão bem interessante da maturidade e de fazer o curso de Direito, né? Hoje tenho a oportunidade de auxiliar um professor na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na área de Economia Política.
E essa é uma das primeiras disciplinas do curso. Hoje, com a maturidade, depois de 12 anos de formado, né, que alguns anos lidando com direito, o nosso olhar é outro, a maturidade é outra, nós encaramos com outra visão e nos dá mais condições de aprendizagem e discernimento. Acho que isso é fundamental, assim. E eu, reforçando isso, muitas vezes a questão da idade é um tabu, né? Tive um grande colega na época de faculdade, eu era muito novo, e ao passo que ele tinha 50 anos de idade, com aquela, né, luta, né? Vou concluir o curso, não concluo, como é que vai ser? Ah, poxa, Dami, o que eu faço? E eu sempre incentivava, cara, você não tem o que perder, vai para cima, termina esse curso. Ele terminou o curso e hoje exerce a advocacia muito bem, tá bem, é sensacional. Que coisa isso. maravilhosa, né? Mas o direito ele é tão abrangente que a gente pode pensar na virtude do direito, mesmo que o sujeito não queira ser advogado, ou juiz, ou promotor. Sem dúvida. Se você faz direito, você tem possibilidade de melhorar qualquer coisa na sua vida. Você vai ser um melhor pai, você vai ser um melhor vizinho, você vai ser um melhor cidadão, você vai ser uma pessoa melhor, que vai ter mais consciência das coisas políticas, das coisas econômicas, que vai poder discutir com mais capacidade todas as coisas. Então, o direito é um bem em si mesmo, independentemente da carreira que vem depois. Porque nós sabemos que o exame de OAB é difícil. É bem difícil passar na OAB. Mais difíceis, mas muita gente não precisa da carteira da OAB, precisa de conhecimento para ser melhor, para ser mais feliz, para ter mais possibilidades de trabalho e para se realizar na vida, não é? 11 horas, 13 minutos, programa Unifiel, 60 minutos. Olha, ouvinte, é uma pena que você não consiga ver o brilho nos olhos desses senhores aqui ao falar sobre direito, porque eles estão muito entusiasmados justamente por conta da carreira, que é uma carreira muito... que mexe muito com a sociedade. Mas toda ciência, professor Costa, ela tem um início, ela não surge, ela tem um início. Conta pra gente como é que foi o início do direito na sociedade, no mundo, nesse planeta. Olha, o direito ele nasceu com o primeiro ser humano. Se nós admitimos a ideia de Deus, o relacionamento de um único homem com Deus já tinha direito envolvido, já tinha norma jurídica, sanção envolvido, já tinha tudo isso. Se a gente desconsiderar a ideia de Deus, fica um pouquinho diferente. Eu preciso ter pelo menos 2 homens sobre a Terra para que um estabeleça a norma jurídica para o outro, em função do poder que exerça sobre o outro. E talvez o outro pense assim, não, é melhor ficar com ele, porque senão eu vou ser comido pelo leilão, ou pelo um leão aí hoje à tarde, então eu me submeto à norma que ele estabelece. Mas desde que existem homens, existe direito. Desde que surgiram as primeiras comunidades, o direito está estabelecido. Alguém estabelece as normas e alguém cumpre as normas. E tudo isso me parece fundado menos do que num acordo, mas na ideia de poder. O fato é que não faz tanto tempo assim que a gente tem normas escritas. E o primeiro código que se conhece, o mais antigo, é o Código de Hammurabi. 18 séculos, quase 2000 anos antes de Cristo. Isso, século 18 antes de Cristo. Na verdade, ele não era um código, porque ele, na verdade, está numa pedra que está no Museu do Louvre, a Estelita de Hammurabi, com uma compilação de normas jurídicas daquele momento. Mas aquilo não foi criado para ser um código. Na verdade, depois que o Hammurabi morreu, fizeram aquela pedra e colocaram ali todas as regras conhecidas daquela sociedade para preservar a imagem dele. Porque, na verdade, o primeiro texto escrito de que se tem notícia é o Pentateuco de Moisés. Sim. Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. É ali que está o primeiro texto escrito. O Pentateuco de Moisés é uma legislação escrita fabulosa. Depois disso, nós vamos ter o Código de Manu. Ninguém sabe exatamente de quando, 9 ou 11 séculos antes de Cristo. E depois a gente vai conhecer o direito grego, o direito romano, e o direito romano é a melhor coisa que já se criou no mundo em todos os tempos em termos de direito. E nós vivemos hoje o direito romano, que sofreu a influência do Código de Manu, do Código de Hammurabi e do Pentateuco de Moisés. Essa é uma rápida história do direito. Mas é dali que surge a lei de Italião? É ali onde está escrito isso no Código de Hammurabi? A lei de Italião está ali. E a lei de Italião é o olho por olho, dente por dente. E a gente olha para isso e fala, nossa, que coisa tão atrasada, que coisa tão horrorosa. Não, é uma coisa fabulosa, mas só quem estuda direito, história do direito consegue perceber isso. Porque até a pena de Italião não existia nenhuma proporção entre a agressão e a retribuição. Uma pessoa roubava uma cabra e tinha sua família decapitada.
O sujeito roubava uma fruta e perdia um braço por causa disso. Com a pena de talião, a gente alcançou uma proporção entre a ofensa e a repreensão. Então isso foi uma evolução jurídica enorme, e isso tem só 2000 anos, é de 2000 anos só antes de Cristo. Bem, eu preciso inserir agora, chegou mais um membro para a nossa conversa aqui, que é o Caio Igreja, que é um bacharelando lá em Direito pelo Unifiel, está no 3º semestre, né, Caio? Por favor, deixa eu falar um pouquinho sobre ele antes disso. Então, por favor, professor. Ele é uma pessoa maravilhosa que eu conheci há cerca de um ano, alguém que nasceu no Rio de Janeiro, cursou um pouco de engenharia no Rio de Janeiro, e de repente descobriu que a coisa dele era direito. E eu queria, Caio, que você começasse contando isso pra gente, que a sua história é maravilhosa. Eu agradeço a todos aí pelo convite, né? E realmente, né? Na minha época de escola, ensino médio, ensino fundamental, a gente acaba ali confundindo um pouco a questão da vocação com as matérias que a gente acaba indo melhor na escola, que tem até uma relação, mas não é uma relação absoluta. Então, como eu ia muito bem em matemática, em física e gostava do campo das exatas, achei que deveria seguir esse caminho. E ali é o tempo de fazer o Enem, fiz o Enem, passei para engenharia na Universidade Federal Fluminense, engenharia de produção, sou lá do Rio de Janeiro, como o professor bem disse, né? E fui cursar, então, engenharia de produção lá em Volta Redonda, na Universidade Federal Fluminense, que fica na frente da Siderúrgica Nacional, da CSN ali, né? E comecei o curso de engenharia, fiz ali o ciclo básico, cálculo 1, geometria analítica, desenho técnico, né? Me envolvi em projetos de extensão, tinha um projeto chamado Fórmula, onde se projetava carros de competição. Só que eu comecei a perceber que, apesar de ir bem nas disciplinas da faculdade de engenharia, faltava algo, né? E esse algo é quando você olha para aquilo que você está fazendo e seu coração esquenta, né? Você vê aquilo ali, você vibra com o que está fazendo. E percebia que no meu tempo livre, também exerci uma função como missionário da determinada igreja, eu começava a estudar temas relacionados ao direito. O professor falou aqui agora sobre a lei de Talião, e ela encontra-se positivada também no direito dos hebreus, né? No Pentateuco, tá lá também. Então, essa questão, começava a estudar o Pentateuco, ali os livros de Moisés, e entender os institutos jurídicos que haviam ali dentro, e no meu tempo livre eu ia estudar ciência política, ia estudar essas coisas. E comecei a perceber que o que eu fazia no tempo livre era o que eu realmente gostava de fazer. E alguém já disse que quando você faz o que gosta, você não trabalha nem um dia da vida, né? É verdade. Você tem prazer todo o tempo, tem prazer, né? Não é trabalho, é prazer, é isso mesmo. Agora, Caio, como é que você chegou ao Unifiel? E por que você escolheu o Unifiel? Como eu disse aqui, eu fui missionário durante um período numa igreja evangélica, eu exerci a Assembleia de Deus do Gramacho, esse trabalho, e terminando esse trabalho voluntário lá, e durante um tempo eu fiz isso junto com a faculdade, fiz de maneira parcial, meu irmão já havia vindo morar em São Paulo. Então eu terminei o trabalho e escolhi agora onde que eu ia seguir minha vida. E escolhi São Paulo para seguir a vida após esse trabalho voluntário. Vindo para São Paulo, eu selecionei 7 faculdades de direito na cidade e fui conversar com os coordenadores de curso. Então eu fui em várias faculdades aqui da região, né, passei, só que o Unifiel eu não tinha passado. E aí, andando por essas faculdades, um amigo meu aqui de Osasco, que é advogado, ele se formou numa outra faculdade e falou, olha, eu não cursei no Unifiel e é o meu maior arrependimento. O Unifiel é tradicional, o Unifiel é um curso excelente de direito, você precisa conhecer. Ele me levou até o Unifiel, andou comigo pelo campus ali da Viliara, que é gigante. Que é pequeno, né? É maravilhoso, é impressionante, né? Então eu já tive aquele impacto daquela estrutura que o Unifiel tem. Ele começou a me falar sobre os professores do Unifiel, inclusive o professor Antônio Cláudio da Costa Machado, que é um dos maiores processualistas do Brasil, começou a falar de como era aquela faculdade, eu me encantei, e no mesmo dia que ele me levou, eu fiz a matrícula e passei a estudar no Unifiel. E já está cursando faz 2 anos, estou né? indo para o 6º semestre. 6º semestre. Muito bom, muito bom. 11 horas, 21 minutos. Eu queria aqui fazer uma pergunta para o Adami Campos. Adami, você também tem uma parte do direito, se a gente pode chamar assim, que é o direito na área da política. Fala um pouquinho sobre o direito na área da política. Direito e política tem uma relação muito própria, né? O direito deriva das relações de poder, né? O direito é posto, como nós dizemos, ele é produzido
pelas relações de poder que uma sociedade tem. Então, a imbricação entre política e direito, ela é não só necessária, como é indissociável. O direito ele é produzido, nós temos o direito consuetudinário, o direito dos costumes, aquele que deriva das relações entre as pessoas, e temos o direito positivo, que é o direito que deriva dos órgãos oficiais que produzem as leis. Daí você já pode ter uma premissa para entender essa correlação. As forças que se constituem políticas dentro de uma sociedade produzem o direito. Dentro das relações que elas estão postas, sejam relações econômicas, sejam relações sociais, relações propriamente hoje, é difícil de você isolar o político, essencialmente, o fenômeno essencialmente político, porque por natureza ele é interdisciplinar, digamos assim. É um fenômeno social, muitas vezes econômico. Hoje nós temos um problema muito sério da representatividade, que é a influência do poder econômico sobre as decisões políticas, né? Isso é um problema que hoje nós, cientistas políticos, enfrentamos, sobretudo no Ocidente. Temos o que nós chamamos da crise de representatividade. Por que nós, cidadãos, não nos sentimos representados pelos poderes constituídos? Isso não é um problema apenas no Brasil, isso é um problema no mínimo ocidental, onde as democracias representativas elas não conseguem dar vazão às vontades das sociedades que estão sendo desenvolvidas. Por isso essa relação direito e política. A política se dá pelo corpo daqueles que detêm o poder, e o direito é a produção das normas que regem a sociedade para o seu funcionamento. Então, aqueles grupos que estão à frente, aquelas pessoas que estão à frente do poder, são aquelas que produzem o direito. Ao se produzir o direito, ao se produzir as normas, elas organizam a sociedade, e isso tem um resultado muito específico que nós chamamos da institucionalização. Dentro desta relação entre institucionalização do direito e institucionalização das normas que vêm pelas influências políticas, nós compreendemos como uma sociedade funciona. Então, minimamente, é isso que nós podemos entender como essa relação entre política e direito. Muito bom, muito bom. Guilherme, você é mestre em direitos humanos fundamentais lá pelo Unifiel. A sociedade hoje, ela critica muito o Estado, dizendo que o Estado superprotege os seus encarcerados, e em detrimento do restante da sociedade, que acaba sofrendo com a marginalidade. O que a gente pode dizer um pouquinho a respeito disso? Qual a função do Estado ali? O Estado realmente tem que proteger aqueles encarcerados, aqueles que estão presos, e de que forma ele pode proteger ainda mais a sociedade, pensando em direitos humanos? Veja só, qual que é o objetivo do cárcere? Essa resposta começa com mais uma pergunta, né? Qual é o objetivo do cárcere? Por que condenamos a medidas restritivas de liberdade um cidadão? Esse é o objetivo. Apenas para afastá-lo da sociedade, do convívio social, ou nós temos outros objetivos? Né? Nós sabemos que no Brasil não existe pena capital, tampouco prisão perpétua. Então, esse cidadão que cometeu um delito, ele tem que voltar para a sociedade em determinado momento. Então, o cárcere, ele tem o objetivo de ressocializar. Ele tem vários motivos, né? Pedagógico, né, professor? Pedagógico, como punição também, mas o principal deles é a ressocialização desse cidadão. E hoje a gente discute, né, que ressocialização é essa que a gente está conseguindo dar para os nossos encarcerados, né? Esse encarceramento devia estar permeado por educação, né? Essas pessoas precisavam estar estudando, estar aprendendo, e aprendendo sobre direitos humanos, aprendendo de direito. Isso faria realmente uma mudança nesse quadro geral, não é? Agora, é claro que nós temos que pensar também em que medida nós devemos ter tanta gente encarcerada por coisas que às vezes não se justificam. O que se diz hoje é que 60% da nossa população carcerária, que é de 700 mil homens, que a grande maioria ali é presa por causa do porte de 1, 2, 3, 5 gramas de maconha, de cocaína. Será que o Brasil está ganhando alguma coisa com isso, ou nós estamos perdendo muito, não é? Ao alijar famílias dos seus
daqueles que produzem, daqueles que dão sustento, por coisas tão pequenas que talvez devessem ser enfrentadas em outras áreas e não com a pena e com a condenação criminal, não é? Aquela coisa de criminalizar somente o usuário, né? O usuário acaba sendo criminalizado, sendo que é uma questão de saúde. Que não deveria ser, né? Ele na verdade, ele tem um grande problema na sua vida, né? O usuário não é um criminoso, nós precisamos repensar isso com mais intensidade, com mais altivez. E o Estado ele tem que ser legalista, né? Então, veja só, o Estado, quando traz para si uma responsabilidade, ele deve exercer essa responsabilidade respeitando os direitos de qualquer cidadão, né? Mesmo daquele que cometeu um delito, né? Ele também continua com os seus direitos, continua sendo um ser humano. Não dá para simplesmente jogar o cidadão nas prisões que todos nós conhecemos, né? Houve uma iniciativa muito interessante em Portugal há alguns anos, no sentido de definir qual é a quantidade que um usuário precisa por semana para suprir o seu vício, não é? E abaixo dessa quantidade e até esse limite, ninguém é preso como criminoso. A questão é de saúde pública, essa pessoa precisa ser tratada e não punida. E com isso, certamente, há um esvaziamento automático das prisões para que pessoas realmente perigosas para a sociedade estejam lá e não aqueles que são coitados, que são viciados, que são escravos, né? que são, na verdade, doentes por causa dessas drogas, não é? Veja que é um problema bem complexo, né, que envolve não só, eu acho que você levantou, tenho certeza que o professor levantou bem, é um problema que dentro das políticas públicas nós vemos como transversal, não é apenas segurança, isso envolve saúde pública, envolve educação, envolve qual a perspectiva de sociedade que se quer. Então, dentro desse contexto, uma ressocialização, ela passa por um binômio, segundo a minha concepção, educação e trabalho. Educação e trabalho. A pessoa tem que estar ocupada. O jovem tem que estar ocupado. Nós temos um problema muito sério que os principais atingidos são os jovens negros de uma faixa de 18 a 25 anos. Essa é a faixa mais atingida por tudo isso. Isso vale para a população em geral, para que ela não se torne encarcerada, educação e trabalho. Exatamente. E aqueles que estão presos, educação e trabalho, para que eles consigam sair de lá melhores, não é? A ponto de voltar para o convívio social. Essa é uma solução, inclusive nós temos casos já aplicados de políticas públicas que atingiram essa faixa, né? Por exemplo, em São Vicente foi aplicado um programa chamado, um programa voltado para essa faixa de sociedade, se retirou o jovem da rua, se apresentou a condição de estudo e trabalho, onde os índices foram absolutamente reduzidos em números muito expressivos. Então a condição é especialmente essa, transdisciplinar, transversal, atingindo vários setores, né? Às vezes nós olhamos só para a ponta do problema, né? Quando o problema já aconteceu, onde o sujeito já está encarcerado, aplicação de lei, execução de pena, enfim. Só que para resolver isso efetivamente, para se combater um negócio tão impactante como infelizmente, o tráfico de substâncias ilícitas entorpecentes, nós temos que olhar para o começo. Por que isso se deu? Por que gera tanta receita? Hoje tivemos uma capa do Estado de São Paulo enorme falando sobre as condições do PCC, há alguns domingos atrás, né? Falando do potencial que eles atingem. E por que isso? Uma condição muito ampla e uma condição que, se não se combater o início, né, que não é só o usuário na ponta, mas sim as condições que levam ao uso e tirando esses aspectos, nós não resolvemos. Vamos sempre enxugar gelo com essa condição. Muito bem, 11 horas e 30 minutos. Esse é o Unifiel 60 minutos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre direito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Well, since my
Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Alô amigos, o Bom Filho a casa retorna. E nós estamos de volta, né Manuel? Na Nova Difusora, a partir das 6 horas da manhã. Prepara um cafezinho quente para nós e estaremos com todos vocês em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Joaquim e Manuel. Me daria felicidade, todo teu calor, mataria a sede deste louco amor. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, 11 horas 34 minutos, voltamos aqui com o programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, que traz sempre assuntos maravilhosos de muito interesse para a população em geral. Eu queria deixar aqui uma pergunta, já para você responder, Costa, sobre por que o curso de Direito é tão procurado no Brasil e no mundo, mas antes, eu queria que você desse um recadinho do Unifiel. Tem vestibular esse final de semana? Nós temos vestibular, sim. Neste 23 de junho, nós temos o nosso vestibular junino, que acontece em 2 momentos, em 2 horários, às 9 da manhã e ao meio-dia, no dia 23 de junho, sábado, agora, não é? E nós temos o nosso vestibular abrangendo cursos em um número enorme, que eu fiz questão de falar ontem, mas eu acho que vale a pena repetir. Olha só quantas possibilidades e quantas opções você tem para o seu vestibular. Administração, ciências biológicas, ciências contábeis, comércio exterior, publicidade e propaganda, design digital, direito, educação física, engenharia da computação, fisioterapia, psicopedagogia, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em estética e cosmética, tecnologia em gestão comercial, tecnologia em gestão de recursos humanos, tecnologia em gestão financeira, ciências biológicas, educação física, geografia, história, letras, matemática, pedagogia e química. Tem curso para todos os gostos e para todos os bolsos e para todas as vocações, não é? O pessoal de Osasco precisa saber que o Unifiel abre todas essas possibilidades de estudo e de educação de uma maneira maravilhosa, de uma maneira maravilhosa. Por isso que o slogan do Unifiel é Unifiel, aqui você pode. Aqui você pode, não é? E voltando um pouquinho só para aquilo que a gente estava falando de direito, queria dizer o seguinte, se você estuda direito e nós estamos puxando a sardinha para o lado do direito, eu sei, eu reconheço isso perfeitamente. Olha só, todas essas discussões que nós tivemos, nós falamos aqui de sociologia, nós falamos de história, nós falamos de economia, nós falamos de política, dentro da perspectiva jurídica. Olha como
como o curso de Direito é abrangente. Eu costumo brincar, isso é só uma brincadeira, os engenheiros e os médicos não vão ficar zangados comigo. Mas eu digo assim, poxa, quem estuda medicina é médico, não é? Quem estuda engenharia é engenheiro. Mas e quem estuda Direito é o quê? Advogado. É advogado, procurador, defensor, não é? Juiz, promotor, delegado, assessor, procurador, secretário, administrador, empresário. Todas as coisas, na verdade, são potencializadas pelo curso de Direito. Eu acho que, de alguma maneira, o Caio Igreja, nosso representante da graduação aqui, percebeu isso, né, Caio? Sim, sim. A gente percebe no dia a dia, porque todas as situações são reguladas por regras, né, por normas. E esse conjunto de normas é o direito. Então, uma vez que você começa a estudar direito, você começa a entender como o mundo funciona, ou como ele deveria funcionar. Né? Isso é muito interessante. Eu lembro que logo que eu entrei no curso de Direito, diziam assim, você vai estudar Direito, mas olha, as coisas não são assim na prática, não. E eu achei que essa é a grande maravilha do Direito. Porque não é o mundo que nós vivemos, mas é o mundo que nós podemos viver. Não tem lógica, muitas vezes, né? Essa comparação, às vezes se faz uma comparação entre o direito e a prática, e diz, a prática não é o direito. Mas é exatamente por isso que se estuda direito. Eu estudo direito para entender como que as coisas deveriam ser, como que as coisas deveriam funcionar. Essa discussão que nós tivemos aqui anteriormente, ela só foi possível. Nós olhamos para a população carcerária, nós olhamos para o quadro que nós temos no Brasil e dizemos, esse quadro que nós temos aqui está errado. Por quê? Porque o direito diz assim. Então, a gente entendendo o que o direito preconiza, eu tenho pelo que lutar. Eu tenho pelo que... E isso vai se aplicar em várias áreas. Eu vou fazer uma compra. E aí tem algum direito meu ali, como comprador ali, que foi violado. Alguma cláusula abusiva de contrato, eu entendendo, eu posso lutar por isso. Eu vou participar de um determinado evento. Eu sei quais são as regras que regulam aquele evento. Quando você passa a entender o direito, você pode atuar na política, você pode atuar na educação, você pode atuar em várias áreas. Ele abre esse leque de possibilidades porque você passa a entender como que as coisas deveriam ser. Será que é por isso, então, que o direito é tão procurado? Olha, o direito sempre foi muito procurado no Brasil, sempre foi. Mas há algum tempo, e pouco tempo, faz 2 anos, que o direito é a disciplina mais procurada no Brasil hoje. Por causa do quê? Com certeza, por causa do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, por causa dos processos da Lava Jato. Não é? Porque esses processos colocaram o direito numa evidência que ele nunca teve. Nós nunca tivemos um Supremo Tribunal Federal tão exposto à mídia como acontece hoje. Nós nunca tivemos um volume tão grande de notícias jurídicas nas televisões, nos jornais e nas rádios a respeito dessas coisas todas. Isso tudo tem despertado as pessoas para essa ideia de que o direito é fundamental para a gente compreender e para a gente progredir, para a gente melhorar. Razão porque o curso de Direito hoje é o mais procurado do Brasil. Nós temos 8 milhões de estudantes universitários no Brasil. Desses 8 milhões, 10% fazem Direito. 800 mil alunos de Direito nós temos no Brasil. Mas viu, professor, eu acho importante a gente destacar uma situação. O direito ele é fantástico, maravilhoso, a minha vida mudou com direito, mas o Unifiel oferece vários cursos, não só o curso de Direito. E o que eu acho fundamental mesmo é você fazer um curso, como o Caio bem disse aqui, aquilo que você tem aptidão, vocação, prazer em fazer. E o Unifiel, ele oferece, o professor... Uma lista enorme de cursos. Né? Sabe, o importante é o ouvinte que está nos ouvindo, né, participando conosco, ouvindo esse debate, que ele faça como eu fiz, né? Que ele se levante hoje, vá até a Unifiel e faça o ponto de partida, dê o ponto de partida na mudança de vida. Excelente. Sabe, professor? Aliás, a inscrição para o vestibular é gratuita. Você não paga nada. E eu diria assim, olha, eu não sei se eu consigo. Você pode. Quer mudar o seu destino? Você quer mudar o seu destino? Saia da rotina. Inscreva-se. E vamos ver se você vai entrar. E se você entrar, você pode. Você vai cursar e vai conseguir realizar. É uma questão de força de vontade. Independente de idade, né? Sim. Por exemplo, na minha sala, né, no Unifiel, nós temos pessoas ali de todas as faixas etárias, né? Tem
pessoas mais novas que eu, da minha idade, pessoas mais velhas, com o dobro da minha idade, na mesma sala. Isso é maravilhoso. Tem 24 anos. Troca de informações, né, Caio? Experiências, né? E caminhando junto, e trocando experiências, e cursando, e caminhando. É lindo de ver o que acontece no NFL. Então você que está nos ouvindo, levante agora. Mude sua vida, saia da sua rotina, acredite em você. Você pode ser quem você quiser ser. Advogado, dentista, professor de educação física, o matemático, historiador, político, você pode fazer o que você quiser, com certeza. E olha, para que ninguém diga que eu só puxo a sardinha para o direito, eu costumo dizer o seguinte na sala de aula: olha, se você acha o curso de direito uma coisa muito chata, eu não acho, nós aqui amamos o direito. Sim. Mas eu respeito quem assiste uma aula de direito e diz, nossa, mas esse troço todo é muito chato, eu não quero isso na minha vida. Então, se você passar por isso lá, mude de curso. Vai fazer matemática, vai fazer física, educação física, vai estudar outra coisa, porque aqui você não vai ser feliz. É uma questão de gostar, precisa gostar. Agora nós precisamos perguntar uma coisa. Para todas as carreiras que você vai escolher na tua vida, tem que haver uma compensação financeira. E eu não quero que vocês me olhem feio, mas é bem remunerada a carreira de advogado, de jurista. Eu tenho uma experiência. Todos os editais que eu pego de concursos públicos, a carreira de advogado é sempre muito mais alto o salário, a compensação financeira do que a de jornalista. Então eu já... Olha só. Exato. Então eu queria que vocês dissessem. Mas a paixão vale a pena? Tudo. Se a sua paixão é o jornalismo, não importa isso. Eu nunca deixaria essa minha profissão, mas eu quero dizer para vocês, eu sei que há uma diferença de compensação financeira da área de comunicação para a área do direito. Doutor Zé Guilherme, muito relacionado à Ordem dos Advogados, tem um contato muito íntimo com essa instituição, não é? E tem muito contato com essa questão que está sendo posta. Responda para a gente, diga um pouquinho sobre isso. Se você planta arroz, você não pode colher feijão, não é isso? Então, tudo está relacionado. Se você trabalhar bastante, se você estudar bastante, certamente você terá sucesso. Em qualquer profissão, né? Claro que a profissão do direito, ela tem uma vantagem. Ela é uma profissão que ela tem uma proteção legal, né? Que é o Estatuto do Advogado. Né? E a OAB... Quem é advogado, né? Para quem é advogado, né? Não, falando agora... Que é o que mais tem. O que mais tem. E o advogado, a OAB, ela estabelece uma tabela mínima de honorários. Então, nós temos uma proteção, inclusive, com o mínimo que nós podemos cobrar. Né? Então, é uma profissão rentável, é uma profissão que você, além das opções, né, não precisa ser exatamente advogado, você tem inúmeras funções, mas o advogado ganha bem. O advogado privado é um profissional liberal, sim, né? Sem dúvida. Ganha bem. E pode ganhar muito mais do que qualquer outra profissão relacionada ao direito, juiz, promotor. Juiz tem um salário bom, mas o advogado, dependendo da causa que ele enfrenta, que ele trabalha, ele pode ganhar. E estão dizendo aí que o advogado do Lula recebeu 1 milhão. Mas essa é exceção da exceção da exceção, né? Ser advogado do Lula é um só, né? Já pensou ser advogado do Lula? Quanto recebeu? Então é isso aí, o direito ele te possibilita tudo isso aí. E uma coisa importante é lembrar o seguinte, que essa carreira ela tem tanto sucesso, ela é tão almejada pelas pessoas. O Brasil tem o segundo maior time de advogados do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 1.400.000 advogados. O Brasil já está chegando na casa do 1 milhão de advogados. 1 milhão de advogados. Esse número é muito maior do que, por exemplo, o número de juízes. Nós temos só 18 mil juízes no Brasil. Aproximadamente 18 mil promotores de justiça no Brasil e apenas 6 mil defensores públicos. Nós precisamos desesperadamente triplicar, pelo menos, o número de defensores públicos, e os concursos estão acontecendo e milhares de jovens bacharéis e advogados têm se dedicado a esses concursos em todo o Brasil por causa dessa carência. Júlio, um acréscimo a essa pergunta, eu acho que é importante. Pois não. A carreira jurídica ela tem um poder de organização muito grande na nossa história, né? Já fomos chamados a República dos Bacharéis. Desde a vinda da família real aqui, a fundação das 2 primeiras faculdades de Direito no Recife, em São Paulo, a presença dos bacharéis na estruturação do Estado Nacional Brasileiro e na formação desse país é muito forte. Então isso, naturalmente, por essa construção, digamos, desses últimos 2 séculos, a presença dos bacharéis e a influência institucional, o arranjo institucional
que a influência deles desse arranjo institucional é muito forte. Então, assim, eu até concordo naquilo que você levantou sobre a questão, poxa, as remunerações têm um certo destaque. Sem dúvida, eles influenciaram nisso. No entanto, até um detalhe muito interessante que o doutor José Guilherme mencionou. Os nossos servidores públicos são a elite do nosso estado, né, em algumas funções específicas, tem um salário muito bacana inicialmente. No entanto, o advogado ao longo da carreira pode ultrapassar em muito esses valores, porque é interessante que a carreira jurídica ela é muito semelhante ao do médico. Quanto mais cabelo branco, melhor. Por isso que os nossos colegas, quando se formam já com idade, eles saem na nossa frente, porque a gente jovem... E deixa eu colocar uma coisa a mais, muito interessante. Que está ligado ao direito. O Brasil tem o maior número de faculdades de direito do mundo. Do mundo. Nós temos hoje 1.400 faculdades de direito. Se nós juntarmos todas as faculdades de direito do planeta, deixando de fora a China tem 800 faculdades de direito hoje. O Brasil tem o maior número de todo o planeta. Isso significa um campo absurdamente grande para os professores de direito. Com tanta faculdade de direito assim, gente, não vai faltar lugar para a gente dar aula nunca! É justamente o que eu ia perguntar. Se isso é um campo importante também. Não enfraquece a profissão, sendo que tem muita demanda, né? Tem muita gente para atender. Júlio, olha, eu a semana passada estava participando de um congresso em Salvador. Congresso sobre direito, né? E como eu escrevo na área dos direitos humanos, quando eu me apresento nesses congressos, a gente apresenta artigos, né? Os estudantes de direito vão lá para apresentar e defender os seus artigos. Quando eu fui apresentar meu artigo, eu sempre me apresento e falo qual é a minha formação. E quando eu digo que eu fiz direitos humanos no Unifiel, todos conhecem o Unifiel. Então, nós temos Salvador, você estava na Bahia. Na Bahia. Todo mundo conhece. O ano passado estive no Rio Grande do Sul, em Aracaju, fui para Florianópolis. Em todos os lugares, o curso do Unifiel é conhecido. Professora Ana Cândida, professor Costa Machado, professora Margarete. Então, nós temos um corpo técnico, nós temos uma universidade, uma faculdade, né? Um centro universitário na nossa região que... além de bons professores, o nosso diploma é reconhecido. Então, quem quer fazer direito tem uma oportunidade de estudar numa grande faculdade, que é a Unifiel, e reconhecida no mundo. A nossa coordenadora do mestrado, Ana Cândida da Cunha Ferraz, é um nome reconhecido no Brasil todo, em todos os rincões do Brasil. Ele é um dos maiores constitucionalistas do Brasil de todos os tempos. Então, isso é importante, você ter no seu currículo o nome de uma universidade respeitada na área que você atua é importante, e o Unifiel é respeitado. Então, se você que está nos ouvindo quer fazer um bom curso de Direito, pode procurar o Unifiel, que eu garanto. 11h49, programa Unifiel 60 minutos. Eu já vou querer fazer um briefing aqui com o professor Costa Machado a respeito da nossa programação da semana que vem. Da próxima segunda-feira, nós estaremos aqui falando sobre conciliação e arbitragem. É isso mesmo, é essa a nossa programação para segunda-feira que vem. Aqui estarão o professor Fernando Pavan, que é o nosso pró-reitor acadêmico de extensão, e o professor Clóvis Maluf, que é um professor há quase 50 anos, que é um advogado há quase 50 anos e um especialista em conciliação, mediação e arbitragem. E nós vamos aqui conversar sobre esses métodos alternativos, hoje chamados de métodos adequados de solução de conflitos, que têm ocupado um papel muito importante no nosso direito, porque tira do Poder Judiciário a responsabilidade por resolver conflitos. Se nós conseguirmos resolver sem juiz, isso é muito melhor. Então, é justamente esse assunto que atinge a todos, que nós vamos discutir aqui na segunda-feira que vem. Com o professor Maluf e com o professor Fernando Pavan. Todo mundo pode utilizar esse método de arbitragem? Todos podem. O problema é que as pessoas não conhecem esses métodos, não sabem que eles existem. E muitas vezes
o brasileiro, eu diria, ele não acredita na solução consensual. Ele prefere ir para o Poder Judiciário ao invés de conversar com o seu vizinho, ou com o seu parente, ou com a sua mulher, e resolver as coisas de comum acordo. Esse é um problema cultural. Tudo isso nós vamos discutir na segunda-feira que vem. Muito bom. 11h51, nós estamos indo já caminhando para o encerramento do programa. Queria que o Caio Igreja deixasse suas considerações finais, mas falasse, inclusive, da sua experiência no Unifiel, desculpe. Sim. A minha experiência no Unifiel tem sido desde o início. Eu não estou aqui para dizer que o Unifiel é melhor ou pior, mas é diferente, né? Existem dados no Unifiel que tornam ele único, não só na região, mas para o Brasil, né? Então, como já foi dito aqui, o time que nós temos de professores do Unifiel é excelente, a maneira como se dão as aulas no Unifiel também, e eu, pessoalmente, né, a minha experiência ali tem sido de um desenvolvimento muito grande, porque você se sente, quando você entra no Unifiel, você não se vê mais um número. O que acontece, né, eu estudei em faculdade federal, você entra na faculdade, você se torna um número, né, ali de chamada, e não há, além disso, né, nada mais que possa auxiliar no seu desenvolvimento. Quando você entra no Unifiel, você se sente numa família, né? O Unifiel, na verdade, é uma grande família ali em Osasco, que tem uma produção acadêmica grandiosa, que para quem quer realmente se aprofundar, se tornar especialista e ter, como foi dito aqui antes, né, a compensação financeira, porque acho que a compensação financeira é consequência daquilo que você produz para a sociedade. Então, alguém que entre no curso de Direito esteja disposto a realmente produzir, a crescer, a trabalhar, vai ter essa compensação. Então, acho que o Unifiel é o lugar ideal. Me sinto, desde o início do curso, abrigado lá dentro, né? E avante, né? A ponto de por conta dessa relação quase que familiar que a gente tem ali, todas as pessoas se gostam. Sim. Sabe? Os reitores, os pró-reitores, os professores, alunos, funcionários, todo mundo junto, não é? A ponto desse relacionamento gerar, por exemplo, o Caio Igreja como assistente de um juiz. Maravilha. De um juiz militar que é professor de processo penal e penal no nosso Unifiel, não é isso? Sim, e acredito que estará aqui em breve, né? O professor Ronaldo João Roth, que é juiz da primeira auditoria militar, uma das maiores autoridades no Brasil em direito militar, e me possibilitou estudando no Unifiel. Ele sendo meu professor de penal, hoje faço estágio no Tribunal de Justiça Militar, aprendendo ali de perto, e vou seguir essa carreira na advocacia. Muito bem, obrigado, Caio. O Zé Guilherme Viana, então, as suas considerações finais, um bom dia. Obrigado, Júlio, pela oportunidade. Obrigado, professor Costa Machado, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com o professor Adami. Caio, parabéns, siga firme. Você que está nos ouvindo, saia hoje mesmo, procure, saia da sua rotina, mude seu destino, venha para esse mundo que você não vai perder nada, você só vai ganhar muito. Não só financeiramente, mas é um prazer. Cada dia que você entra numa universidade e participa de todas as relações que lá ocorrem, é um prazer, é uma mudança na vida da gente, é muito bom. Saia, vai lá conhecer o Unifiel, entre lá, conheça as instalações, os professores, você vai gostar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Adami Campos. Quero agradecer por estar aqui com você, Júlio, meu professor Costa Machado, caro amigo Caio Igreja, o doutor José Guilherme. Um prazer muito grande falar sobre o Unifiel. Eu tenho uma história de vida lá e posso falar diante do meu mestre, né, que foi meu professor na graduação, é meu amigo, meu grande amigo. Então, o Unifiel marcou a minha vida e hoje tenho que agradecer também, porque todos os desdobramentos da minha graduação, hoje ele tem participado, e ao qual me levou hoje a estar como assistente do professor Alessandro Ottaviani na Faculdade de Direito Largo São Francisco em Economia. Então, um agradecimento especial por falarmos da riqueza que nós temos em Osasco, do Centro Universitário Unifiel. Nós não temos apenas uma instituição de ensino, temos uma instituição que qualifica demais essa cidade, não só essa cidade, mas ao entorno, e a felicidade de poder ter deixado um tijolinho nessa história, participado, vivenciado, convivido com pessoas maravilhosas e feito amizades de verdade,
que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, porque eu avisei os amigos, o famoso grupo de WhatsApp, dos amigos de faculdade, estão sabendo. Então, eu quero deixar um abraço a todos eles, aos nossos ouvintes. Lembre-se que dessa oportunidade, a educação transforma e o Unifiel, sem dúvida nenhuma, é um instrumento para isso. Um abraço a todos. Obrigado, Adami. Professor, rapidinho. Eu quero terminar dizendo que 23 de junho tá aí, daqui a 3 dias, o nosso vestibular às 9 da manhã e às 12 horas, como diz o doutor José Guilherme. Essa é a oportunidade da sua vida, para ver a sua vida transformada, você galgar um posto diferente e uma posição diferente na vida. Esteja conosco nesse sábado vestibular e vamos mudar de vida, você pode! Esse é o programa Unifiel 60 Minutos, até amanhã às 11 da manhã. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM.